começar mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar de isomeria e vamos entender o que é o significado da palavra, quais são as suas classificações, como ela se divide e como podemos aplicá-la, ok? Então vamos lá. Isomeria. Isomeria vem de uma palavra grega, significa iso, que é mesmo, meria, parte, ou seja, aquilo que é feito da mesma parte. E percebeu-se a primeira vez que existia isomeria entre as moléculas, quando em 1824, um químico alemão, Justus Liebig, ele sintetizou o fulminato de prata. Um ano depois, um outro químico alemão, chamado Wöhler, que era discípulo de Berzelius, aquele mesmo que nós já falamos lá em alquimia e que utilizava a balança, ele sintetizou um outro composto, que foi o cianato de prata. E ele percebeu que existia uma semelhança idêntica entre o cianato de prata e o fulminato de prata. Ambos eram feitos com a mesma quantidade de átomos na formação da molécula. Então nós temos duas moléculas diferentes formadas pelo mesmo número de átomos. Ué, como é que pode? Onde é que está a diferença? A diferença está na sua divisão espacial, e é isso que a gente vai ver agora. Isomeria, então, é classificado como a composição das moléculas que utilizam a mesma quantidade de átomos, só que com moléculas completamente diferentes uma das outras. Então, a isomeria possui a mesma fórmula molecular, porém são substâncias diferentes. E nós vamos falar das três primeiras tipos de isomeria, que é chamada isomeria plana. Na isomeria plana, nós temos a isomeria de cadeia, temos isomeria de posição e também a de compensação. Essas três nós utilizamos para as substâncias que possuem o mesmo tipo de função. Vamos lá? Primeiro, então, isomeria de cadeia. Nós observamos a diferença entre elas através exatamente da formação de cadeias. Então, quando nós temos a partir de uma mesma fórmula molecular, como essa, o C4H10, aqui a nossa cadeia é uma cadeia ramificada. E eu posso fazer com a mesma quantidade de átomos uma outra cadeia que não seja ramificada, mas sim seja normal, linear, como essa daqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia normal, os 4 carbonos estão ligados aqui entre eles, formando algo linear, diferente da primeira. Então, a isomeria de cadeia é aquela que é classificada pela diferença da sua cadeia. Cadeia de quem? Cadeia dos carbonos, lembre-se, né? Química orgânica, a gente só estuda aí os compostos que estão diretamente relacionados com o próprio carbono, tá? Então, cadeia é dividida pela classificação das suas cadeias, ramificada ou linear ou normal. Segundo tipo de isomeria, a de posição. Aqui o que muda? Muda a posição dos ligantes ou das insaturações. Quem são os ligantes? Aqueles que estão conectados aí aos carbonos. Todos esses que estão ligados através do carbono são os ligantes. Aqui perceba, eu tenho um OH e tenho os hidrogênios distribuídos aí nos carbonos de acordo com a sua valência. Então, para a mesma fórmula molecular, C3H8O, eu tenho dois tipos de compostos. Perceba aqui, ó. Primeiro eu tenho o propano, 2-ol, o propano, né, 3 carbonos. Posição do segundo carbono, eu tenho um OH, uma hidroxila. Então, propano, 2-ol. E com a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, eu consigo fazer outros compostos, como esse daqui, ó. Propano, 1-ol. O que mudou? Mudou a função. A função saiu aqui do segundo carbono e veio para o primeiro carbono. Então, houve uma mudança aqui de posição do ligante. Nesse caso, o nosso ligante foi o OH, que foi a hidroxila, ok? Então, é possível fazer compostos diferentes, utilizando o mesmo número de carbonos, ou hidrogênios, ou funções que tiver. Mas sempre, não se esqueça, sempre a mesma quantidade para formar moléculas aí diferentes, tá? Então pode ser a mudança de uma função, ou pode ser também de um ligante. Por exemplo, se aqui eu tivesse uma ligação dupla, e essa ligação dupla passasse para esse outro carbono, então essa posição da mudança do ligante faria parte de isomeria de posição. Então veja, na isomeria de posição, eu posso ter ela classificada quando eu tenho uma mudança de uma função orgânica, que ela saiu de um carbono e se ligou ao outro carbono, ou quando a insaturação também muda de um carbono para o outro. Aí classificamos como isomeria de posição.
Não confunda com o nosso próximo caso, que é isomeria de compensação. Na isomeria de compensação também é chamado de metameria. O que muda é a posição do heteroátomo. Se muda a posição do heteroátomo, então automaticamente a isomeria de compensação só existe em cadeias heterogêneas. Eu preciso ter um heteroátomo para que ocorra a isomeria de compensação. Então, apesar de ocorrer uma mudança no oxigênio, não é isomeria de posição. Aqui nós temos uma isomeria de compensação, porque o oxigênio ele vai mudar de uma posição que ele está no carbono para uma outra posição. Aqui eu tenho o etoxetano e numa outra formação eu tenho o metoxetano. Veja que o que mudou foi a ligação do oxigênio. O oxigênio estava aqui nesse segundo carbono e ele mudou aqui para esse primeiro carbono. Então aqui eu tenho um etoxetano e um metoxetano. Mudança de heteroátomo na cadeia orgânica, então automaticamente é isomeria de compensação. Esses três modos são exatamente para os compostos que possuem a mesma função. Vamos ver agora mais dois tipos de isomerias, que é a de função e a tautomeria, que ocorrem somente em compostos com funções diferentes. Vamos lá. Continuando agora, os dois últimos tipos de isomeria: isomeria de função e tautomeria. Vamos lá por partes. A quarta, isomeria de função, ocorre nas funções orgânicas que são diferentes. As três primeiras que nós vimos, mesma função. Agora estamos vendo para funções diferentes. Como assim? Por exemplo, os principais casos onde ela ocorre é entre o álcool e o éter, e o ácido carboxílico e o éster. Com a mesma fórmula molecular C2H6O, eu consigo montar o etanol, está aqui a hidroxila, indicando a função álcool, e o metoximetano, que é um éter, está aqui o oxigênio, fazendo a divisão, metoximetano, está aqui um radical, né? Está aqui um outro, formando aí um éter. Então, com isso, com a mesma fórmula molecular, eu consigo fazer as duas funções aí diferentes. Então, veja, ele saiu de uma função e se tornou outra. Na mudança de uma função para outra, está classificado como isomeria de função, ok? Um outro exemplo aqui, ó, C3H6O, tenho aqui a propanona, aqui a indicação do carbono, ligação dupla com oxigênio, indicando aí a cetona. Há uma mudança, é possível montar um outro composto orgânico, utilizando os mesmos átomos, a mesma quantidade. Utilizando agora aqui, ó, do a propanona, vamos para um propanal, que é um aldeído. Está aqui a função aldeído, indicando que nós podemos fazer, através da mesma fórmula molecular, diversos outros compostos aí orgânicos, ok? Agora, o último modelo aí de isomeria, que é a tautomeria. Ela é chamada também de isomeria dinâmica em alguns autores, tá? E como que nós classificamos? Quando o isômero se transforma no outro pela migração de um átomo de hidrogênio na própria molécula. Gente, muito fácil. Está aqui o exemplo para você entender. C2H4O. Aqui eu tenho a formação de um composto. Ah, lá vem o nosso sinal. Puxa vida. Aguardando. Muito bem. Aqui eu tenho a formação de dois compostos orgânicos, um aqui com ligação dupla e o outro aqui com a ligação simples entre os carbonos. O que mudou? Veja, a definição já nos diz que é a migração de um hidrogênio. Ele se desliga aqui, a hidroxila, está vendo a hidroxila? O hidrogênio se desliga aqui do oxigênio, vai se ligar com o carbono, olha aqui, ó, e a ligação que era dupla antes aqui entre os carbonos vai se tornar dupla com o oxigênio. Então houve uma migração desse hidrogênio para o carbono, e dessa ligação dupla ela migrou para a ligação entre o carbono e o oxigênio. Isso nós chamamos de tautomeria, quando o hidrogênio migra na molécula, na mesma molécula, formando algo diferente. Ok, gente? É só isso, aula de isomeria. Se ligue na próxima aula aí. Já temos gravado para vocês. Você está vendo no link aqui embaixo.
Se prepare para o vestibular, reveja algo que não ficou claro para você. Te aguardo na próxima aula. Até mais!